Boa noite, mulherada! Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar com essas mulheres maravilhosas essa noite. Vocês não têm ideia da minha alegria de estar aqui com vocês hoje. Mais de um mês de muito trabalho e dedicação. Uma equipe toda envolvida para que eu pudesse trazer o melhor conteúdo para vocês, para ajudar vocês a conquistar relacionamentos mais saudáveis, ter uma vida familiar mais harmônica e uma vida financeira mais próspera. Hoje nós vamos juntas começar a dar um basta nessa situação de uma vez por todas. Marca aí no seu calendário, tá? A data de hoje, dia 5 de maio de 2022, porque essa data vai ser um divisor de águas na sua vida. E sabe por que eu estou dizendo isso com tanta certeza para vocês? Porque na próxima hora eu vou te ensinar, vou te mostrar, te apresentar uma técnica que é revolucionária, que eu fiquei assim muito impressionada no exato momento que eu tive contato com ela. Fui me aprofundar e estudar. Ela é simples, né? E quando aplicada, ela traz resultados muito significativos e vai acelerar seus resultados na vida. Combinado? É isso mesmo. Olha só, você vai aprender comigo hoje, na próxima hora, o segredo para conquistar relacionamentos mais saudáveis, ter uma vida familiar mais harmônica, e uma vida financeira mais próspera, né? São pilares aí que toda mulher gostaria de ter equilibrado e pleno na vida. Pega papel e caneta, pega uma garrafinha de água e vá para um cantinho aí tranquilo da sua casa para que você possa prestar atenção em tudo sem ser interrompida. Eu tenho pouco tempo para te passar muito conteúdo e para que você aproveite ao máximo todo esse ouro que a gente vai entregar aqui. É gratuito, aproveita, tá? Então vamos lá. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou começar já mostrando para vocês alguns casos em que mulheres, né, que a gente já validou essa técnica, a gente fez um trabalho que eu chamo de projeto piloto, foi a minha primeira turma, iniciou chamando Espelho, Espelho Meu, né? Essas mulheres participaram, tiveram já uma grande transformação, mudaram sua perspectiva de vida, aí o trabalho utilizado, a técnica utilizada foi a mesma que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então, quero que vocês conheçam algumas dessas mulheres, tá? Então, vamos começar. A Andréia, por exemplo, ela chegou aqui bem sobrecarregada, com sentimento que não tinha permissão para ser feliz e cuidar de si. Vamos conhecer a Andréia? O que eu quero compartilhar? Depois dessa análise que eu fiz, Espelho, Espelho Meu, foi maravilhoso. Hoje eu não tenho aquele sentimento de culpa quando eu não consigo fazer algo. Eu aprendi que eu posso dividir essa tarefa, eu não preciso fazer sozinha. Ninguém é perfeito, eu não tenho que falar, porque eu tenho que mostrar que eu sou capaz, tenho que fazer sozinha. Hoje eu consigo dividir coisa que eu não conseguia. Eu tinha uma preocupação, uma responsabilidade com meus filhos, e eles já são maiores de idade, e eu tinha aquela responsabilidade, porque na minha mente tinha filho, depois que você tem, é pro resto da vida, e não foi assim. Você tem uma obrigação com teu filho, desde que ele seja ainda imaturo, mas a partir de uma certa idade, eles já são responsáveis por si próprio. Outra coisa também que eu aprendi, que eu não preciso me culpar
por algo que eu deixo de fazer, porque eu me culpava muito, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, só que porque eu não fiz assim que tá acontecendo isso. E após a análise, eu tive um sentimento de alegria que aquela alegria assim que eu queria rir o tempo todo. Inclusive pessoas que estavam próximas de mim depois da análise perguntavam por que eu estava tão feliz, porque era uma alegria assim que eu não conseguia deixar de rir, de ficar com um sorriso, que era uma alegria muito contagiante, muita vontade de rir o tempo todo. Gente, eu fiquei muito apaixonada por essas mulheres, vocês não têm ideia, né? É muito gostoso você ver essa transformação. A próxima aluna é a Roseli, né? Uma das pessoas, uma das mulheres que chegaram, que se sentia muito travada e presa a um sentimento de culpa e arrependimento que ela já carregava há muito tempo. Vamos conhecer agora a Roseli. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui contar um pouquinho para vocês por que eu decidi fazer análise corporal. Quando assisti o workshop Espelho, Espelho Meu, eu percebi que podia ser uma ferramenta para me ajudar, né? Eu estava me sentindo muito travada, né? Sabe quando você vai fazer uma coisa e nada sai, né? Nada dá certo, né? Parece que você não anda, não caminha, então, caramba, né? Eu olhei aquilo e falei, de repente pode ser uma ferramenta para me ajudar, porque eu já fiz terapia muito tempo, me ajudou em várias coisas da minha vida, mas eu estava me sentindo de novo assim, falei, então o que eu posso fazer? E quando a Fernanda fez o meu mapa, né, eu consegui... O que melhorou na minha vida, né? Eu me senti mais leve. Por quê? Porque aquilo me trouxe a consciência de uma série de coisas que eu estava vivendo e não percebia, né? Coisas às vezes que a gente sabe, mas sabe que tá ali escondidinho e você não percebe? Então isso me ajudou muito. E algumas coisas eu já tenho colocado em prática, é lógico que não é de uma hora para outra, né? Faz um mês mais ou menos que a gente fez isso, mas eu já consegui colocar mais em prática coisas que me ajudam a me sentir melhor, né, me sentir com mais prazer ao fazer as coisas, a melhorar os meus relacionamentos, mas isso é uma coisa que eu preciso mudar bastante, né, perceber que eu posso desabafar com as minhas amigas e que isso não significa uma reclamação, né, mas apenas um desabafo. Poder descansar um pouco durante o dia, que sejam 10, 15 minutos, para eu poder recarregar minhas energias e continuar dando conta do que eu tenho que fazer. Então, vale a pena. Se você está buscando alguma coisa melhor para a tua vida, é uma alternativa muito legal. Maravilha! Eu quero mostrar para vocês também o caso da Nobui. Nobui foi criada numa colônia de imigrantes japoneses, numa cultura extremamente rígida, nunca se permitia ter uma vida boa, né? Embora tivesse conquistas, tinha dificuldade de desfrutar por acreditar que estava sendo egoísta. Vamos conhecer a Nobui. Olá, pessoal. Desde sempre, né, né? Então, eu sempre gostei, mas o problema é que quando conquistava, né, algo, seja material, espiritual, né, assim, eu ficava me cobrando, interna, né? Então, precisava dividir tudo, né? Ficava me cobrando. Então, no caso, eu sentia assim que não tinha direito a comemorar. Mas com o tempo, porque cada conquista é merecedor comemoração, né? Então, mas no momento de comemorar, tava lá de novo um conflito interno. Então, mas depois dessa moral, eu tô conseguindo sentir muito mais leve, né? Eu tenho esse direito a comemorar e também, mas assim, não sentindo aquilo desmerecimento, né? Então, isso que me ajudou bastante. Obrigada. E por último, mas não menos importante, eu quero mostrar para vocês o caso da Duda, que mesmo sendo tão jovem, sofria de uma ansiedade gigante e tinha um nível altíssimo de exigência, de alta exigência e cobrança por excelentes resultados para atender as expectativas de outras pessoas. Vamos conhecer a Duda. Então, eu vim comentar sobre a minha astral e para mim não tem outra palavra como clareza. Tá sendo um momento que eu tô me conhecendo, quem eu sou, tô entendendo que eu mereço momentos de lazer, mereço momentos de descanso, porque a minha verdade era parar um pouco, respirar, entender que eu tenho que ser feliz não só no futuro, mas hoje. Entender que eu agora vai refletir no meu eu duro. E não adianta só estudar, trabalhar e não ter um momento de descanso. Porque para dar o nosso melhor, a gente tem que ser a nossa melhor versão. E para ser a nossa melhor versão, a gente tem que estar bem com nós. E a análise corporal tá me trazendo esse momento, estar bem comigo mesmo.
Grava bem o que eu vou te dizer agora. Está nas suas mãos transformar de vez o rumo da sua vida, como estava na mão dessas mulheres maravilhosas que eu acabei de mostrar para você. Entenda uma coisa, você já é uma mulher maravilhosa. Falta você perceber e descobrir isso. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Você pode pensar assim: ah, Fernanda, eu já fiz terapia anos na minha vida e nada mudou, né? Melhorou um pouco, mas nada mudou. Pois bem, deixa eu compartilhar primeiro um pouquinho com vocês a minha história para que vocês possam conhecer e entender de onde veio tudo isso, tá? Eu comecei a minha vida adulta com uma gestação não planejada, não programada para aquele momento, e um colega da faculdade que veio a se tornar o pai dos meus 3 filhos e com quem eu fui casada durante 13 anos. Na época, eu já trabalhava há muito tempo, comecei com 15 anos como professora de inglês. Trabalhei com muitas coisas, como babá e tudo mais. Quando a minha primeira filha nasceu, eu ainda cursava a faculdade e eu trabalhava como secretária. Sempre ouvi, né, desde criança, que eu deveria estudar, ter uma boa profissão e trabalhar numa multinacional, que devia ser uma mulher independente. Esse era o plano para mim. Gravem bem isso que eu estou dizendo, tá? Talvez você esteja vivendo, tentando viver aí um plano que outras pessoas definiram para você. Quando eu finalmente consegui o tão almejado emprego na multinacional, em 3 meses trabalhando, eu me vi vivendo uma vida que não fazia o menor sentido para mim, né? Eu sempre desejei ter filhos, mas não programei para aquele momento. Mas no momento que eu tive a minha filha, eu não conseguia cuidar dela, né? Eu estava ali atendendo uma outra expectativa, que era conquistar aquele sonho de trabalhar na multinacional. Quando a minha filha tinha 3 anos, ela tinha ali os cuidados atendidos pelo pai e pela avó, que era minha mãe, né? Enquanto eu passava 8 horas dentro de um escritório e num trabalho que não me dava prazer nenhum, né? E mais 4 horas diárias dentro de um ônibus para ir e voltar da empresa, que era em outra cidade, sem perspectiva nenhuma de crescimento. Os próximos anos me pareciam um inferno se eu continuasse daquele jeito. Aí foi nesse momento que eu decidi largar tudo e encarar um projeto para dar aula de inglês em empresas, né? Meu ex-marido, na época, arrumava bicos como programador, era músico, se envolveu com política, me ajudava em casa. Inclusive, ele fez o site do meu projeto para dar aula de inglês e tradução, e o projeto não vingou. Eu consegui 2 alunas, né? Eu larguei meu emprego na multinacional e consegui 2 alunas de inglês particular e nada mais. Nesse momento, eu comecei a procurar na internet alguma coisa que eu pudesse trabalhar de casa para ganhar dinheiro. Eu sempre quis, desde o momento que minha filha nasceu, conciliar as 2 coisas, a maternidade com a carreira. E eu encontrei um meio de trabalhar ali revendendo cosméticos, né? Essa atividade me levou a abrir uma empresa na sala da minha casa, que depois cresceu bastante. Eu abri um escritório que atendia mensalmente mais de 500 mulheres. Quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Mas ainda assim, era impressionante porque as contas cresciam, né? Nesse meio tempo, eu tive mais 2 filhos. O dinheiro nunca era suficiente e eu estava esgotada, né? Meu casamento estava indo à ruína. Nesse momento que eu engravidei da minha 3ª filha, logo depois eu tive contato com uma oportunidade de marketing de rede. Ali eu transformei de muitas maneiras a minha forma de olhar para o mundo dos negócios, né, e para a realidade das pessoas, para as dores das pessoas. Eu trabalhei com milhares de pessoas durante esse período, né? Foram mais de 10 anos aí trabalhando com pessoas, e a minha vida deu um salto, né? Naquele momento que pintou uma oportunidade nova, eu me separei, comecei uma nova relação afetiva, conheci lugares no Brasil e no mundo que eu nem sonhava em conhecer, me conectei a novas pessoas, coloquei meus filhos em escolas melhores, pude me concentrar mais neles, mudei de estado, né? Hoje eu estou em Santa Catarina, em Florianópolis, e eu morava no interior de São Paulo. Mas mesmo assim, logo depois que eu mudei para cá, eu ainda tinha dentro de mim a sensação que eu não tinha chegado onde eu queria. Ainda me via sentindo culpa, medo, solidão, sobrecarga. Eu achava que comecei a me cobrar achando que eu não era mãe perfeita, me questionava se eu devia ter mudado de cidade. Meu relacionamento, que no início era
parecia um conto de fadas. Eu via que parecia que eu estava perdendo a mão e alguma coisa parecia que estava saindo do lugar, né? Profissionalmente eu comecei a ficar travada, veio pandemia, enfim, aconteceu tudo isso. Era como se tudo em volta mudasse, né? As coisas melhoraram de fato, mas lá dentro, né, tudo continuava igual. Eu tinha até medo de reconhecer que eu não estava bem. Afinal de contas, tinha tanta gente pior do que eu, né? Do que eu podia reclamar. E muitas vezes a gente se vê assim, tá tudo bem, a gente fica se enganando, né? Tá tudo bem, vou reclamar do quê? Às vezes é uma coisa, às vezes é outra, e a gente fica dizendo que tá tudo bem. E, na verdade, a gente vai, se a gente tiver um estímulo, tiver sonhos, a gente vai em busca de respostas. E eu fui em busca de respostas e eu encontrei, foi nesse momento que eu encontrei essa técnica que eu vou apresentar para vocês, que é incrível, transformou totalmente minha compreensão sobre mim mesma, eu pude entender a minha história, meus padrões de escolhas doentes, reconhecer meus maiores medos, e também, principalmente, meus maiores poderes, né? Meus superpoderes, meus potenciais. E essas descobertas transformou não só a minha vida, mas também afetou toda a minha família, meu relacionamento, meu trabalho, tudo isso foi afetado de forma positiva nesse momento que eu virei essa chavinha. Eu decidi, então, levar isso para mais mulheres que podem, sim, ter uma vida mais leve, com mais sentido, cheia de prazer. O problema é que a gente fica muito tempo confusa, sem entender qual é exatamente o nosso papel e o nosso lugar no mundo. A gente fica presa a dependências emocionais que nos levam a ficar sem dinheiro, não importa o quanto a gente trabalha, a sentir culpa por não conseguir dar devida atenção aos nossos filhos e a construir relacionamentos doentes ou estragar relações que tinham tudo para dar certo, né? Depois de mais de um ano de estudo, depois da minha certificação, eu iniciei os atendimentos e comecei a me conectar com pessoas que têm contribuído assim demais nesse propósito de trazer mais mulheres para esse estado de consciência e realização. O lado de cá é bom demais, porque nós aprendemos a permitir que a nossa luz brilhe e a gente passa a viver a vida que a gente escolhe viver, de forma consciente, né? Com escolhas saudáveis. Agora eu quero que você me conte em qual lado você quer estar, tá? Do lado em que a gente aprende a permitir que essa luz brilhe, que a gente sabe quem a gente é, que a gente se reconhece como uma mulher maravilhosa e coloca na vida os nossos recursos, né? Descobrir quem eu sou, passar essa vida que eu escolhi. Ou você prefere continuar com essa roupa da Mulher Maravilha, onde você parece a forte, a poderosa para todo mundo lá fora, só que lá no fundo, quando você está quietinha na sua casa, você está confusa, sem entender qual o seu lugar no mundo, qual o seu papel, se você devia cuidar disso ou daquilo, qual é o lugar que você preferia, né? Então, se você está aqui essa noite e para começar a transformar a sua vida, já entrar nessa energia, coloca aí no chat pra gente. #SouMaravilhosa. Se comunica comigo, porque eu quero entender direitinho o que está acontecendo aí desse lado. Eu queria pedir para o pessoal que está me ajudando aqui nos bastidores a mudar de slide, só para a gente poder dar continuidade. Essas são algumas fotos que representam essa possibilidade de viver uma vida mais plena, de mais realização de sonho, né, de mais conexão com aquilo que faz sentido para a gente. E eu quero começar com vocês agora, entrar no assunto do que é a análise corporal. Tá? Como vocês já agora estão se sentindo maravilhosas, né? E estão com esse foco para mudar a história da sua vida, eu vou pegar esse gancho e vou trazer para vocês aqui o que é a análise corporal, afinal de contas, tá? Podem colocar, inclusive, se puderem, coloca o próximo slide, porque eu me perdi aqui nos... Tá bom. Eu vou falar sobre... Pode voltar, então, no slide anterior, para elas não se distraírem, e daqui a pouco a gente volta para aí. Análise corporal, gente, embora tenha esse nome, né, de análise de corpo, a ideia dela é a gente acessar a mente inconsciente. Então, consiste numa técnica simples que, a partir da visualização do formato, sensação e expressão presentes no corpo da pessoa que está sendo analisada,
é possível identificar a forma específica de funcionamento da mente e compreender a história daquela pessoa. Quais são as maiores dores dela, quais são as maiores necessidades e, principalmente, quais são seus maiores recursos e potenciais, tá? Quais são seus superpoderes. Podemos identificar padrões de conflito causado por dependência emocional e a gente aprende a se livrar disso, né? Estimulando a nossa ambição e desejo por uma vida melhor, que é o primeiro passo para a construção de uma vida com mais sentido. Tá? Os estudos científicos desse tema, eles foram iniciados lá no final do século XIX por cientistas, médicos e psicanalistas austríacos. Todo mundo conhece Freud, né, o pai da psicanálise. Ele deu um start nessa contribuição para o mundo científico e médico, seguido por Reich, que era um discípulo seu, que trouxe, na verdade, que formatou essa teoria dos traços de caráter, né? Que ele começou a perceber que os pacientes com padrões corporais parecidos tinham padrões emocionais e comportamentais parecidos também. Depois veio Lowen, né? Que nos Estados Unidos, um tempo depois, criou a bioenergética baseado nos estudos de Lowen, perdão, e que é um outro método que procura acessar o corpo para fazer intervenções no corpo para acessar a mente. O que eles chegaram à conclusão? Que corpo e mente se desenvolvem simultaneamente num processo de 5 etapas que acontece durante a primeira infância e define a forma de cada um funcionar. Durante esse processo, nosso corpo e mente ele desenvolve 5 traços de caráter que são personalidades diferentes, com necessidades, características, comportamentos, dores e poderes diferentes. Na escola que eu estudei, chamada O Corpo Explica, tem um centro de estudos liderado por doutores em psicologia, são brasileiros, né? Essa foi uma contribuição de um grupo de cientistas brasileiros que desenvolveu esse método que pode medir o percentual exato de cada traço presente no nosso corpo, que indica o funcionamento exato da nossa mente e dá acesso a compreender esses padrões que se repetem na vida de cada um, tá? Então, eu vou apresentar para vocês agora os 5 traços e lembre-se, tá? Todas nós temos os 5 traços presentes no nosso corpo. O que diferencia cada uma de nós é a quantidade de presença de cada um desses traços no nosso corpo e mente. Então, é provável que você se identifique com 2, 3 ou até os 5 traços, tá bom? Eu vou passar rapidinho, porque a ideia não é a gente entrar muito profundamente nesse assunto, mas eu quero que vocês conheçam, pode passar a tela para mim, por gentileza, os 5 traços, tá? Vamos lá, vamos começar pelo traço esquizoide, só um alinhamento rápido com vocês. Esses traços, eles são desenvolvidos desde a gestação até os 5 anos de idade, quando é feita a formação da mielinização do nosso sistema nervoso, tá? O esquizoide, ele é formado durante o período de gestação, são pessoas mais magrinhas, mais ossudas, mais alongadas, e o superpoder dessa pessoa é a criatividade, a lógica, a racionalidade. São pessoas que não gostam muito de contato físico e não gostam de incomodar. Elas preferem passar despercebidas e ficar no cantinho delas, tá? A pessoa que tem o traço de caráter oral, esse traço é desenvolvido no período da amamentação, é uma pessoa que vai ter, ela tem formas mais arredondadas, normalmente é mais cheinha, ela vai ser uma pessoa que tem como superpoderes ser uma pessoa muito comunicativa, sensível e acolhedora. É uma pessoa capaz de perceber as necessidades dos outros, mesmo que os outros não digam o que estão sentindo. Ela capta, né, ela é intuitiva, ela capta as sensações. Ela ama contato físico, gosta de conversar, gosta de comer bem, de se divertir. É uma pessoa mais ingênua, com traços mais infantis, né, fisicamente falando, e é muito intensa. É aquela pessoa que, quando está feliz, está muito feliz. E é aquela pessoa que, quando ela está triste, ela não está triste, ela está arrasada. Essa é a pessoa com traço de caráter oral mais desenvolvido no corpo. Pode passar a tela, por favor. Terceiro traço, ele é formado na etapa posterior, né, de mais ou menos de 2 a 3 anos de idade. A pessoa, quando desenvolve, tem esse traço de caráter no corpo e na mente,
ela vai ter como superpoder a liderança, a articulação, ela é uma pessoa muito conciliadora, tá? Só um detalhe, gente, fazer um alinhamento que ia fazer, esqueci. Esses nomes é só para a gente ser fiel à nomenclatura científica da época, tá? Não tem nada a ver com aquelas patologias clínicas, doenças mentais, não tem nada a ver com isso, são só o nome dos traços, tá bom? Então, a pessoa que tem o traço psicopata no corpo, ela é uma pessoa extremamente prática, estratégica, encontra solução para tudo, funciona melhor em equipe, né? E fisicamente ela vai ter um formato de triângulo invertido no corpo. Então, normalmente é uma pessoa que tem aqui o tronco mais largo do que a cintura, as coxas começam mais largas e afinam na medida que vai descendo a perna. A cabeça, a mesma coisa, aqui a parte de cima é um pouco maior, são pessoas com queixos mais pontudos. Quando a gente vai para a próxima fase de formação dos traços, a gente tem o traço masoquista. A pessoa que tem esse traço, ela é uma pessoa mais de musculatura mais tensa, ela tem o corpo mais quadrado, né, a cabeça mais quadrada, mais rigidez aqui na região do maxilar. No corpo, tem o bumbum mais para dentro. Estou falando de características como se possível, uma pessoa ser 100% masoquista ou 100% psicopata, mas entenda que a gente é uma mistura desses 5 traços, tá? A pessoa que tem esse traço bastante presente no corpo e na mente vai ser uma pessoa cujo superpoder é ser forte, ser metódica e ser extremamente atenta a detalhes. É aquela pessoa que consegue prever erros, prever problemas, tá? Ela tem uma capacidade de suportar coisas difíceis, é uma pessoa extremamente resiliente, é muito executora e gosta de rotina. Ela é uma pessoa que sente muito, assim como o oral, né? Só que ela normalmente trava, ela aguarda, é aquela pessoa que fica quietinha, ela prefere não falar nada para não fazer besteira, porque o traço dela foi desenvolvido na fase do desfraude, né? E nesse momento a gente sabe que a criança passa por uma situação que é gerada uma dor. Cada um desses traços ele é formado a partir de uma dor básica, tá? Essa dor fica registrada no inconsciente e o sistema nervoso dispara um sistema de proteção e desenvolve um recurso para se proteger dessa dor básica, tá? E aí a gente vai para o último traço, né, que está sozinho na tela e não por acaso, tá? O traço rígido. A pessoa que tem esse traço vai ter um formato de corpo e um rosto mais harmônico, tá? Aquela pessoa que tem um corpo mais violão, tem o rosto com marcas bem definidas aqui na região do rosto. Enfim, a pessoa com esse traço, ela vai ter como superpoder a agilidade, a proatividade e a competitividade. É uma pessoa que tem um sex appeal muito alto, se destaca com facilidade e só joga para vencer, tá? É extremamente exigente consigo mesma e com os outros. Quer ser sempre a primeira e, de preferência, a única opção. Ela nasceu para vencer, por isso que eu deixei ela sozinha na tela, para não dar treta com as outras moças. É brincadeira. A rígida ela vai ter esse comportamento mais competitivo, tá? E ela vai fazer questão de ser única. Esses são os 5 traços. Eu trouxe para vocês a parte boa desses traços, tá? As características e a parte boa desses traços. Esses traços, essas pessoas, quando elas são permitidas a viver no recurso delas, ou seja, quando elas vivem em ambientes que favorecem os seus traços, elas têm todos esses potenciais e todos esses poderes que, quando elas executam, elas acabam dando certo na vida, elas têm uma vida fluida, faz sentido para essas pessoas viver daquela forma que elas são. O que pode acontecer e o que acontece na maioria dos casos é que, durante o nosso processo de crescimento, o nosso ambiente não permitiu que nós fôssemos quem somos, né? Nós ouvimos coisas, por exemplo, como: fica quieta, menina, para de chorar, ai, que criança barulhenta, ai, que menina exibida, não para de dançar, não para de chamar atenção. E essas informações, elas vão ficando registradas. E aí é como se aquilo que fosse natural para eu fazer passa a ser um problema para os outros. Eu começo a registrar aquilo como o meu jeito de ser um defeito, ser um problema. E aí eu não permito ser quem eu sou
e eu entro em conflito, eu entro em dor. E quando eu entro em dor, eu começo a ter uma relação doente, disfuncional com os ambientes, com as pessoas, com a relação, inclusive, comigo mesma. Tudo isso que acontece durante o processo de crescimento, mesmo coisas que nós não lembramos, elas aconteceram e elas ficam registradas lá, mesmo que a gente conscientemente não se lembre, tá? Então, eu vou falar com vocês agora. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, você que está aí me acompanhando, você se identificou com algum traço que eu mostrei aí? Me fala aí, me conta aí, por gentileza. Vamos lá, vou mostrar para vocês agora o caso de uma cliente, tá? Óbvio que eu vou trocar o nome dela para garantir aí preservar a identidade dela, né? Mas eu quero dar um exemplo real para que a gente possa entender esse processo da análise corporal e o poder dos resultados, poder que entender a si mesma pode gerar de resultado na vida da pessoa, né? E quando a Juliana chegou até mim, ela estava desse jeito. Passa a tela para mim, por favor. Ela não se sentia vista, compreendida, considerada, se sentia sozinha, mesmo estando acompanhada. Quando alguém notava que ela estava triste e perguntava qual o motivo, né? Ah, tá triste por quê? Ela tinha vontade de chorar, mas ela engolia o choro e sorria e dizia não saber. Ah, não sei, ficava quieta. Estava sempre cansada, atendendo a todos, mas quando ficava sozinha não conseguia produzir nada, nem descansar, né? Ela ficava ali arrumando coisa para fazer e com a cabeça sempre pirando na batatinha. Estava acima do peso e não conseguia seguir dieta nenhuma, né? Essa era outra coisa que ela trouxe. Nunca se sentia boa o suficiente e a impressão que ela tinha era que por mais que ela fizesse, ela não saía do lugar, né? Sentia que não podia contar com o marido para resolver os problemas e que se ela não fizesse, se ela não resolvesse as coisas, ninguém ia fazer, né? Por isso ela estava sempre controlando tudo e todos. E estava cansada, estava exausta por conta disso, né? Mesmo tendo algumas conquistas e se destacando profissionalmente, ela não conseguia chegar no patamar de resultados para realizar os sonhos que ela tinha. Ela nunca conseguia se priorizar. Ela sempre colocava outras coisas na frente, não realizava os sonhos e a sensação que tinha é que ela nadava e não chegava nunca na praia. Tá fazendo sentido? Alguém se identifica com esses problemas? Pode trocar de tela, por favor. Quando a Juliana passou pela análise dela, a gente extraiu esse gráfico que vocês estão vendo aí, né? Quando uma pessoa passa pela análise, a gente faz uma pontuação e gera esse gráfico que está na tela, que traz as informações percentuais exatos de cada traço no corpo da pessoa e mais as polaridades principais que essa combinação de traços vai trazer no comportamento, no funcionamento da mente dessa pessoa. Quando a gente olha os traços da Juliana, ela tem uma combinação entre o traço rígido e o traço oral, em primeiro lugar, com 33% cada um, mais 18%, se eu não me engano, que eu estou enxergando a tela bem pequenininha, de masoquista, tá? Com uma presença considerável, tá? Então, ela tem três traços principais, oral e rígida, e depois o masoquista. Se a gente volta lá nas características básicas dos traços, que eu falei, dos recursos, dos superpoderes, ela tem vários superpoderes. Ela é uma pessoa ágil, proativa, ela é uma pessoa que, quando combinado esses traços, ela vai gostar muito de palco, vai gostar de aparecer. Quando a gente combina o masoquista, por exemplo, o masoquista ele vai um pouco mais devagar, mas ele é muito persistente, ele é muito atento aos detalhes. É uma pessoa que vai corrigir e vai fazer de novo se precisar. Enfim, ela é comunicativa, ela se conecta com as pessoas, ela é sensível, ela é intuitiva. Então, ela tem esses superpoderes. Então, ela teria a habilidade, por exemplo, de fazer um charme, conseguir o que quisesse do marido. Ela poderia usar esses recursos dela para ser ainda mais bem-sucedida profissionalmente. Enfim, ela poderia usar todos esses recursos. E por que ela não usa? Ela estava, né, até então, presa na dependência emocional, porque ela teve seus traços castrados. E ela viveu num ambiente que não favorecia a sua forma de existir. Ela vivia na dor e não conseguia acessar os seus recursos, né? Então, quando eu disse para ela que ela tinha o superpoder, por exemplo, da agilidade e de vencer,
Ela falou, cara, mas eu estou me sentindo travada, não está fazendo sentido isso. E quando a gente foi vasculhar, a gente descobriu muita coisa, né? E isso tudo a gente consegue fazer numa sessão de 2 horas, né? Individual. A gente consegue um resultado muito rápido, porque a gente identifica rápido qual é a situação e qual é o problema, né? Sem muita enrolação. Ela cresceu num ambiente, né, que ela era estimulada a ser autossuficiente, a nunca confiar em ninguém, num ambiente onde as emoções não eram bem-vindas, né, onde demonstrar emoções era igual a ser fraca, né? Então ela viu sua mãe batalhando sozinha para dar conta de tudo, o pai dela era mais passivo em relação à família, ele estava sempre ocupado com problemas de outras pessoas, mas não se ocupava realmente de resolver as questões familiares, né? A mãe estava sempre resolvendo tudo. Ela sempre via os pais discutindo, se tratando com rispidez, pai às vezes bebia, a mãe reclamava, não havia elogio entre eles, né? Os dois não tinham prazer, reclamavam que a gente abriu a vida pelos filhos e agora é tanto, né? É tanta dificuldade, era essa conversa, né? A referência que ela tinha de vida a 2 era bem ruim. A referência de sentir prazer na vida adulta era péssima. Na verdade, ela não tinha essa referência, né? Quando ela era criança, ela estava sempre buscando ser a filha perfeita, estava buscando a aprovação dos pais, porque era assim que ela se sentia amada. Então, o que é que ela fazia? Quando ela percebia que o barulho incomodava, ou o choro, ou a expressão de alegria, ela se calava, né? E ela começou a literalmente calar suas emoções, tá? Quando ela chegou na adolescência e ela começou a querer viver coisas que faziam sentido para ela, ela foi muito reprovada e ela sentiu que parou de receber amor. Então, poxa, se eu parei de receber amor, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E na medida que ela foi ficando adulta, essas vozes permaneceram na cabeça dela. E ela, como adulta, continuou reprimindo as emoções dela, né? Deixando para lá os sonhos, as vontades e os desejos e assumindo uma vida que, teoricamente, foi planejada para ela. Ela repetia padrões, né, que ela conhecia nesse desejo de se sentir amada. Tá? Então, aqui, ó, o primeiro passo para a gente compreender, para a gente poder sair dessa dor e começar a acessar esses recursos, é compreender quem você é, né? Foi o que a gente fez com a Juliana. Quem você é? Quais são as suas necessidades básicas? Porque cada um dos traços tem necessidades básicas a serem atendidas. E todos eles precisam de espaço para poder existir. Quando a gente ignora uma parte nossa, ou seja, a Juliana tinha uma parte dela que era aquela rígida, que tem aquela energia que é mais ágil, que é executora, que é forte, que é vencedora e tal, mais o masoquista, que é executora, que é forte, que aguenta coisa difícil e tal. São 2 traços muito fortes. Quando pega o oral, que é um traço mais frágil, digamos assim, mais inocente, mais sentimental, mais sensível, e naquele ambiente que ela cresceu, a emoção não era bem-vinda, né? Ela aprendeu que chorar, que descansar, que se cuidar, que atender essas necessidades de poder se expressar, de dizer o que ela está sentindo, de reconhecer, é fraqueza. Então, ela mesma começou a calar esse lado dela. E esse lado começou a não ter espaço para existir. E quando um traço não tem espaço para existir de uma forma saudável no ambiente dele, ele vai fazer de tudo para aparecer, tá? E ele aparece de uma forma doentia. Vai ser aquela pessoa que vai acabar tendo problemas de extremos, sabe? De estar muito deprê ou de estar assim, muito animada, de ter uma vida de muito conflito. É uma pessoa que tende a ganhar peso, porque é uma pessoa que não é vista, não é ouvida e não é compreendida, não tem esse espaço, né, para se expressar. O corpo dela, porque entendam, o sistema nervoso envia mensagens para que a gente sobreviva nesse mundo. Então, para eu ser vista, se a necessidade do oral é ser visto, é ser compreendido e é ser atendido, se ele não é atendido de uma forma saudável, o corpo dele ganha peso
e aí pode fazer a dieta que quiser, que não vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque quanto maior um corpo é, mais visto ele é. Então, para que a gente consiga colocar esses traços no recurso, a gente precisa olhar para tudo isso, tá? Se eu anulo um traço, eu sobrecarrego os outros, e aí tudo sai do lugar, vira aquele conflito, aquela bagunça, e para você conseguir fazer algumas coisas, para tudo, na verdade, que você for fazer, vai demandar um esforço e um desgaste tremendo por causa desses conflitos internos que se instalam, tá? Então, o que ela vai fazer depois, tá? Então, peraí, vamos só me organizar aqui. Próximo slide, por favor. Esses são, olha só que simples, tá? Algumas ações básicas para cuidados de necessidade básica dos traços. São ações que ela foi orientada a fazer para que ela pudesse começar a cuidar, atender essas necessidades dos traços. Porque quando eu começo a atender as necessidades desses traços, eu começo a tirar essa pessoa da dor e levar ela para o recurso. Então, olha só, ter momentos de pausa e descanso, vivenciar emoções e sensações que despertem os 5 sentidos, pedir ajuda sim, mas priorizar atender suas próprias necessidades, estar sempre rodeadas de boas companhias, saber escolher essas companhias, porque é uma pessoa que tem oralidade e masoquismo, que capta muito as coisas do ambiente. Se você se manter no ambiente, pega essas dicas, tá, gente? Porque tem muita gente aqui que vai se identificar com esses 2 traços, oral, com esses 3 traços, na verdade, traço rígido, oral e masoquista. Se você percebe que você é muito sensível e tudo mais, observa o ambiente que você tá, né? Porque você vai captar. Se você estiver perto de uma pessoa que vive te levando problema ou que tá chateada demais, é difícil você não se conectar a isso. E aí você vai entrar na vibe dela e vai sentir por você e pelo outro. Aprender a escolher a acolher as emoções que virão ao longo do dia. Não dá para eu fingir que eu não estou sentindo. Quando eu junto esses 2 traços mais fortes, eles tendem a calar esse traço. Quem já assistiu Divertidamente, aquele filme que é uma animação da Disney, mostra... É uma forma interessante de mostrar um pouco do que são os 5 traços, tá? Que se passa na mente de uma criança, assistam, vai ser legal, você vai entender melhor tudo isso. Naquela história, a tristeza era colocada dentro de um círculo para que ela não complicasse as coisas. Então, quando a emoção não pode existir, ela vai acabar aparecendo de um jeito ruim. Então, a gente precisa aprender a acolher essas emoções, perceber o que a gente está sentindo e atender as nossas necessidades. Ter momentos de autocuidado relacionado à beleza. Então, uma mulher que tem traço rígido, viver de chinelo e de camiseta furada, o oral vai adorar ficar bem confortável, mas uma mulher com traço de rigidez, se ela não estiver bonita, se ela não se sentir bem com ela mesma, ela vai se sentir arrasada, tá? Ter uma pessoa de confiança para quem ela possa mostrar a fragilidade dela, porque a rígida vai ser uma pessoa muito fechada e só vai querer aparecer quando estiver perfeita. Escolher ambientes que sejam desafiadores e competitivos, como jogos, esportes, coisas que ela sabe que é boa, né? E que ela vai ganhar, isso vai começar a colocar ela no recurso de novo, porque uma pessoa que tem traço rígido está com a vida muito parada, vai perder a graça, vai perder o desafio, e aí vai perder o estímulo, né? Então, dividir projetos em metas curtas e celebrar quando alcançar. Porque quem tem traço rígido, qual é a tendência natural quando essa pessoa está na dor? Ela está caminhando e ela está fazendo, e quando ela conquista algo, ela olha e fala assim, não fiz mais do que minha obrigação. A pessoa teve uma baita dificuldade, estudou um monte para conseguir entrar numa universidade pública, às vezes, que era a faculdade dos sonhos, ficou feliz ali, mas daqui a pouco ela no dia seguinte está se sentindo, porque eu não faço nada de bom na minha vida e tal. E aí ela nem comemorou a conquista que ela teve, né? Então, assim, são coisas muito simples, né? E queria eu, na minha vida, ter encontrado isso há 10, 20 anos atrás, né? Por quê? Eu queria que alguma pessoa, um especialista, dissesse para mim que essas coisas que aparentemente são fúteis e inúteis, porque quando a gente tem traço rígido e masoquista, essa é a nossa tendência a olhar para esse tipo de cuidado, são coisas básicas, né? Quando ela começa a colocar energia e foco nessas ações simples que vão fazer ela entrar no recurso, são coisas essenciais, gente. Essenciais para que ela possa começar a acessar o superpoder dela e colocar isso na vida, né? Então, ela vai
nesse momento, né? Então é um processo. Agora ela começou a se cuidar, ela começou a se olhar, ela vai aprender a controlar esses traços, né? Vai negociar com eles, vai criar uma intimidade com eles, é literalmente se olhar no espelho, se reconhecer, se perceber e se cuidar, né? E aí ela vai começar a reavaliar as escolhas, ela vai analisar qual é o panorama atual. Como é que está a minha vida no trabalho, na família, como é que está a minha saúde, qual é a minha área, qual é a área nesse momento que eu preciso dar mais atenção e mais foco, quais são os ambientes e situações que favorecem ou desfavorecem o meu jeito de ser, porque muitas pessoas ficam tentando, muitas de vocês, mulheres, não conseguem ser maravilhosas porque vocês ficam tentando ser uma outra pessoa. Enquanto vocês não forem vocês mesmas, dificilmente vocês vão chegar onde vocês querem. Então, a ideia é que vocês redescubram a si mesmas, né? E comecem a escolher quais são os ambientes e situações que são favoráveis para mim. Eu posso exercer meus recursos aqui? As pessoas que estão envolvidas comigo, né? Elas respeitam o meu jeito de ser, elas permitem que eu seja quem eu sou, elas sabem daquilo que eu preciso, eu estou conseguindo me comunicar com elas, né? Eu tenho acordos claros com essas pessoas. Isso são detalhes importantes que, se nós não olharmos, a gente vai colocando para debaixo do tapete e daqui a pouco vira aquela bagunça. E muitas vezes a gente não sabe como é que a gente chegou nesse ponto, porque a gente simplesmente não olhou para coisas simples da vida. E a ideia aqui é que a gente comece agora, né, a cuidar disso. Então, o processo é o quê? É curar uma menina ferida que está aí dentro, que vive aí dentro, para que ela volte a sonhar, né? A criança, ela consegue sonhar com muito mais facilidade, mas talvez esses sonhos não puderam existir. Só que agora você é adulta, né? Agora você é mulher adulta. A questão é que essa mulher adulta ainda está doente porque a criança estava doente, ela cresceu e não percebeu. Então a gente cura a menina, volta a sonhar, traz a mulher saudável e consciente que tem capacidade para executar e se responsabilizar pela construção de uma vida que faça sentido para si, sem culpar os outros, mas buscando novos acordos, né? Se conectando às pessoas, a todas, marido, filhos, familiares, pessoas com quem você trabalha, de forma saudável na vida, né? Encerrando ciclos e relações para dar espaço para um novo começo, né? Eu falei outro dia sobre isso numa live que eu fiz no Instagram. Às vezes é encerrar uma relação com alguém que você tá junto hoje, encerrar essa relação porque ela tá ruim e começar no dia seguinte com essa mesma pessoa uma nova relação. É possível que isso aconteça quando nós estamos curados. Eu sei que nesse momento vocês estão cansadas e tudo que vocês queriam era, tudo que eu queria era um mês, um ano de folga, de descanso, sem falar com ninguém, sem resolver problema de ninguém. Será que dá para dar uma pausa, né? Aquela história, parem o mundo que eu quero descer. O mundo não vai parar, né? O segredo de uma vida acessada por uma minoria de mulheres que constroem essa vida que faz sentido para elas, uma vida mais saudável em todas as áreas da vida, porque elas são conscientes de si, se amam, se respeitam, se valorizam, elas têm um plano de vida definido, elas são livres, né? Porque você muitas vezes pensa assim, mas eu sou livre também. E quando a gente vai consultar, a gente percebe que existe uma dependência emocional muito forte. E você não tem, é como se você não tivesse permissão para construir os seus sonhos. E aí você, nesse trabalho, você vai perceber que você pode ser livre para realizar um plano de vida escrito por você, né? Você vai as mulheres que têm essa informação, que conseguem construir essa vida, elas são livres da dependência emocional, elas têm um plano de vida baseado na sua forma única de funcionar, permitindo ser quem elas são, olhando para quem realmente importa e ajustando as coisas para que ela possa caminhar. Elas abrem mão da dependência emocional, né, da necessidade de agradar todo mundo, e de agradar a tudo e a todos, de buscar validação externa e caminham para a vida em direção aos sonhos delas, né? Escolhem viver com pessoas, escolhem viver em ambientes que estimulem a sua ambição e seu desejo de vida. Encontra apoio,
né? Se conecta a pessoas que vão apoiar, que vão estimular e que vão incentivar aqui para que ela se concentre naquilo que realmente importa, a sua vida, né? Então, talvez você, nesse momento, não goste de ser quem você é, mas, na verdade, o que você não gosta é de estar como você está. Quando você pensa numa mulher de sucesso, você fala, eu queria ser que nem a fulana. Talvez você queria estar onde ela está, né? Com a realização profissional que ela tem, com a qualidade de vida que ela tem, com o casamento que ela tem. Talvez se essa mesma fulana fosse uma mulher sozinha, cuidando de 3 filhos, morando na casa dos pais, dependendo emocionalmente e financeiramente dos pais, mesmo que ela fosse linda do jeito que ela é, talvez você não quisesse ser essa pessoa. Então, entenda, para a gente ter uma vida incrível, maravilhosa, para a gente ser essa mulher maravilhosa, a gente precisa de vários recursos, né? Mas o principal recurso que a gente precisa está na gente. E você tem essas respostas impressas no seu corpo. O nosso trabalho vai ser identificar essas respostas, traduzir, né, essas respostas para que você possa começar a se perceber, a se conhecer, para construir uma vida que faça sentido para vocês. Tá fazendo sentido até aqui? Passa de tela para eu ver qual é a próxima tela. Passa e volta se for o caso. Tá. Então, aqui, a gente tem a Mulher Maravilha, né? Foi isso que eu entendi aqui dentro desse trabalho que eu fiz com essas mulheres que já estão passando por esse processo. A gente já tem uma conexão, uma comunidade onde a gente se conversa, onde a gente troca experiência. Que essas mulheres estavam querendo ser a Mulher Maravilha, mas olha só a postura da Mulher Maravilha, se defendendo, sempre alerta, tentando salvar o mundo, com cara feia, com senho fechado, sempre tensa, tá? E essa é a Mulher Maravilha vestida com a roupa da heroína, né? Que tem que dar conta de tudo, que é só ela que pode fazer, é só ela que pode resolver. Eu não conheço a atriz, tá? Eu só peguei umas fotos para exemplificar, mas passa a tela, por favor. A Mulher Maravilha, ela é uma mulher que vive na dor, mas quando ela tira essa capa de guerreira, ela se torna uma mulher maravilhosa. Ela entra no recurso. Ela tem um parceiro que faz sentido para ela, ela constrói uma família que faz sentido para ela, ela tem uma vida que faz sentido para ela, uma vida de prazer, uma vida de construção, e ela dedica tempo naquilo que faz sentido para ela, né? Mas o mais importante, ela tem claro o que ela quer e como ela quer construir. Ela tem essa folha em branco na mão, onde ela tem liberdade para escrever, porque ela passou a se entender. Então, o convite aqui é que você saia da dor e entre no recurso. Queridas, maravilhosas, mulheres maravilhosas, essas que estão aí dentro, tá? De vocês. Vocês estão tendo uma oportunidade única e fantástica nessa noite de aprender a usar o seu poder para realizar a vida que você deseja. Chega de nadar tanto e morrer na praia. Que tal você passar agora a olhar finalmente para quem mais importa? Essa é a hora. Pare e pense só um minutinho aqui comigo. Eu quero te propor um exercício bem rápido, a gente já está acabando, segura aí, porque esse exercício vai ser essencial para você tomar uma decisão importante na sua vida, tá? Eu quero que você compartilhe comigo no chat o resultado, tá? Mas primeiro vamos fazer o exercício. Estão prontas? Vamos lá? Eu quero que vocês fechem os olhos agora, tá? Fechem os olhos aí na casa de vocês, se concentrem só na minha voz. E eu quero que vocês imaginem uma tela dividida ao meio por 2 imagens. Na primeira imagem, eu quero que você projete como está a sua vida hoje, dia 5 de maio de 2022. Quero que você pense nas suas dores, nas suas dificuldades, você não tendo acesso aos seus superpoderes, jamais tendo um relacionamento amoroso saudável, não tendo uma vida financeira estável, não tendo autonomia, muito menos independência real, seja financeiramente ou emocionalmente, continuando do jeito que está, podendo até desenvolver alguma doença por conta da falta de saúde emocional e mental. Continuar repetindo os mesmos padrões e sempre tendo os mesmos resultados. E mesmo que surjam realmente excelentes oportunidades profissionais e afetivas, você deixa passar. Você não consegue sustentar, não consegue segurar, não consegue realizar. Essa imagem te traz paz ou desconforto?
Agora eu quero que você pense na segunda imagem, continua com os olhos fechados. Tá? Nessa imagem, eu quero que você projete a vida dos seus sonhos. Uma vida totalmente consciente, sabendo de todas as suas necessidades e recursos, se permitindo ser feliz, ter prazer, olhando para si, cuidando, descobrindo que você é a pessoa mais importante da sua vida e merece ser sempre cuidada e amada, tendo consciência para encontrar um parceiro que seja bom o bastante para você, esteja caminhando ao seu lado, né? Reservando um tempo para saber do que você realmente gosta, para aprender coisas novas, percebendo que pode ser bom em várias áreas da vida, né? Em outras áreas que a façam muito realizada, e com isso trazer como consequência uma vida financeira cada vez melhor, levando a maternidade com mais leveza e consciência, evitando que seus filhos perpetuem traumas ou pesos, né? Tendo clareza sobre o que é a sua responsabilidade e o que não é, ocupando o seu lugar no mundo. Qual é a sensação que essa imagem traz para você? Agora me contem aqui no chat em que cenário você se encontra agora. Bom, João, me ajuda, eu vou falando aqui, você me ajuda aí a seguir os slides, tá? Gente, se depois de tudo que eu mostrei aqui hoje, né, você finalmente entendeu que a virada desse jogo depende apenas de você, tá? Eu tenho um convite irrecusável para te fazer. Eu quero que você me dê a oportunidade de pegar na sua mão e de te conduzir nessa jornada para enxergar a sua vida por um outro ângulo. Aprender que você é um ser humano único, com habilidades diferentes das outras pessoas, com dificuldades diferentes das outras pessoas, trazendo para a consciência as suas maiores dores e seus recursos de forma prática, voltando no passado apenas para entender o que precisa ser entendido, né? E olhando para o presente e para o futuro, né? Eu quero que você seja muito sincera comigo agora e me responda. Muda o slide, por favor. Algumas perguntas que estão aí na tela. Se você não consegue ter uma vida financeira próspera, ou você não consegue, perdão, me distraí aqui, você não consegue ter uma vida financeira próspera ou mesmo equilibrada? Você sofre com relacionamentos familiares difíceis? Você não sabe como criar depoimentos de alegria e prazer? Momentos de alegria e prazer? Você tem travas para se realizar profissionalmente? Você não sabe o que fazer para sair da estagnação? Você sente que perdeu a capacidade de desejar e de realizar? Né? O que eu vou te dizer? Se você respondeu assim a qualquer uma dessas perguntas, então definitivamente a mentoria que eu vou oferecer aqui é para você, tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu falei que eu ia contar o segredo. O segredo das mulheres que têm uma vida incrível, que têm uma vida maravilhosa, são mulheres que se priorizam, que investem em si, que se conhecem e que são protagonistas das suas vidas, né? Então, agora é a hora de você dar esse passo, né, de você começar a cuidar de quem realmente importa. E isso só está na sua mão, é só você que pode decidir. Agora, se você não tem interesse em abrir mão dessa guerra diária, dessas dificuldades todas, e passar a olhar para quem mais importa, é porque essa mentoria realmente não é para você, tá? Essa mentoria é para quem está realmente disposta a mudar esse cenário. Não mudar a si, mas mudar a sua realidade a partir da compreensão de si mesma. O que eu quero entregar para você é a oportunidade de você encontrar as respostas que você procura há tempo, né? Essas respostas, elas estão impressas no seu corpo. Sua mente é tão inteligente que ela deixou sinais claros que, ao serem traduzidos, vão te poupar anos de terapia e busca incessante por respostas, né? É só fazer uma conta rápida aí, poupar tempo e poupar dinheiro, gente. A gente fica muito tempo em busca de respostas em muitos lugares e a resposta está na gente, né? Eu nunca tinha entendido como é que essas respostas estão na gente, né? Eu queria entender, durante muito tempo eu fiquei em busca disso, mas como é que a resposta está dentro de mim? Eu queria que alguém chegasse para mim e falasse, né? E com essa técnica é possível a gente identificar isso tudo, tá? Então, ao saber essas respostas, você vai dedicar seu tempo e energia para aquilo que realmente importa e vai começar, enfim, colocar rumo e ajeitar as coisas na sua vida para que nesse ano ainda você já comece a ver os resultados, né? Eu quero que você se dê a oportunidade de aprender tudo que eu apresento
na minha mentoria de Mulher Maravilha a Mulher Maravilhosa. Nela você vai poder dar o primeiro passo para transformar a sua vida já no primeiro semestre de 2022. Vou pedir para passar o slide novamente. Olha só tudo que você vai receber, tá? Durante essa mentoria. O módulo 1 vai trazer introdução, alinhamento de expectativas e programação, né, dessa jornada. O módulo 2 vai trazer um conteúdo incrível que está sendo preparado para que você confie no processo, compreenda o funcionamento desses traços. Então, a aula 1 vai trazer a base científica, introdução da técnica, não para você se tornar uma analista, que não é essa a ideia, é para você entender e a tua parte racional, né, que tem uma parte tua aí que é racional, é lógica, quando ela entende o funcionamento disso tudo, ela se entrega e se abre. E aí você vai entender como é que funciona cada mulher com esses traços presentes no corpo, né? No próximo módulo, pode passar de tela, você vai ter a sua, isso daqui é único, tá, gente? Único. Você vai ter a sua análise corporal feita de forma individual, diretamente comigo. A gente vai ter 2 horas, só eu e você, para a gente fazer a sua análise e você ter as respostas que você busca, tá? Inclusive, já anota aí quais são as 3 coisas que você mais queria transformar na sua vida, na sua realidade, porque essas perguntas vão ser feitas para você. Você vai ter uma aula de preparação para análise e vai responder um questionário rápido, né, com perguntas simples para a gente compreender algumas coisas e vai fazer o agendamento da sua análise. Depois, você vai ter 3 encontros ao vivo, né, que vão acontecer o primeiro no dia 26 de maio, te ensinando como abrir mão da dependência emocional e estimular sua ambição para alcançar a vida que deseja, cuidando, no dia 2 de junho, cuidando de quem mais importa, como aplicar as ações propostas durante a sua análise, porque essa orientação é importante, tá? Você pode, eu atendo pessoas fazendo análise, mas uma pessoa, quando tem esse conteúdo, e foi essa experiência que eu fiz com essas mulheres, elas aproveitam essas informações sobre si de uma maneira impressionante e avassaladora, tá? Então, isso tudo vai trazer orientação para você aplicar só, assim, comigo te dando a mão, com esse grupo de mulheres junto com você, te incentivando, né, a continuar caminhando. Você vai ter o outro encontro no dia 9 de junho, que vai ser o jogo da vida e qual é o seu lugar nesse jogo, né? Você vai descobrir quem são as pessoas que estão jogando com você, né? Estão jogando com você para ganhar? Ou você está sentada na arquibancada? Ou você não está nem jogando, né? Então, vamos encontrar as pessoas que vão jogar com você e qual é o seu lugar, esse lugar que é só seu e que você vai construir a vida que você merece. Vamos lá. Agora sim, ó, se você ainda não está se sentindo assim totalmente segura para decidir isso agora, né? A comprar o curso, a fazer parte disso tudo. Eu preparei para você, né, alguns bônus que vão ser especiais e vão ser essenciais, na verdade, nesse caminhar, tá? Então, a ideia é que você realmente transforme isso de vez, tá? Quais são os bônus? Esses bônus, gente, são inéditos, tá? Então, a gente vai ter aí, esse primeiro bônus, como é que tá aqui? Tá, já entrou na tela aqui. É um dossiê completo com todas as informações da análise corporal, material inédito e exclusivo, que vai ser o seu manual de vida, tá? Não é uma coisa que vai servir, para você resolver as 3 situações que eu falei. Isso vai servir para você usar para o resto da sua vida e você vai aprender como. Tá? E você também vai fazer parte da comunidade no Telegram de mulheres maravilhosas, mulheres que passaram por esse processo, possibilitando essa troca de experiência, né, que é muito importante nesse desenvolvimento individual, né? Além disso, além desses 3 encontros que você vai ter marcado já da mentoria, a gente tem dentro da comunidade um encontro mensal, uma vez por mês, para que você possa conhecer as atualizações e novas ferramentas que a gente vai incorporar os módulos, enfim, para você estar conectada realmente com um grupo de mulheres que estão nessa jornada de construir uma vida maravilhosa para si, tá? Vamos em frente.
E é assim, ó, é embasada, gente, nesses resultados, né, construídos aí com a prática, com o estudo, com resultado já muito validado com essa técnica. Eu estou pegando uma técnica que já é validada, que já tem um monte de gente com a vida transformada aí no Brasil e até em outros lugares do Brasil utilizando essa técnica, somando aos 20 anos de experiência que eu tenho trabalhando com pessoas e com mulheres, né? E tudo isso, né, vai trazer para você essas informações sobre a dinâmica das suas escolhas inconscientes, trazendo para o consciente e começando essa grande transformação. Quando você torna consciente a sua dinâmica de funcionamento, você ganha clareza e passa a fazer escolhas que te levam para a vida que você deseja viver, tá? Eu vou ser muito sincera com vocês, gente, minhas maravilhosas. Quem dera, já falei isso antes, eu tivesse tido alguém para me ensinar, ou para me orientar, ou para me mostrar, ou me apresentar algo como isso lá atrás, né? Para que eu pudesse aplicar todo esse conhecimento na minha vida. Eu conheci há pouco tempo e assim, desde que eu comecei a aplicar, a minha vida deu uma guinada absurda, né? E isso está sendo validado com as mulheres que estão trabalhando com a gente, que estão seguindo já nessa jornada, nessa comunidade. Enquanto você evitar olhar para si, nada do que você fizer vai ser o suficiente e vai te trazer a vida plena e significativa que você merece. A gente tem, gente, uma janela de tempo do dia que a gente nasce até o dia que a gente vai embora, chamada vida. Nesse lugar, a gente tem que experimentar as experiências e construir a vida que a gente merece ter, né? Tá tudo aí disponível pra gente. É a gente aprender a jogar esse jogo e fazer as coisas funcionarem pra gente. Eu sei que você coloca muito esforço e muita energia para que as coisas aconteçam, mas nada muda, né? E se você continuar... e você deve estar imaginando, essa mentoria deve ser uma fortuna, né? Por conta desses resultados que eu mostrei. E eu vou te contar uma coisa, gente. Caro é a gente nunca ter uma família saudável. Caro é a gente não ter um relacionamento afetivo prazeroso e ficar vivendo no mais ou menos, sabe? Caro é a gente viver enforcado financeiramente, não ter liberdade para colocar teus filhos na escola que você quiser. Caro é você trabalhar todos os dias loucamente e não ter os resultados que você deseja. Caro é nunca realizar seus sonhos ou talvez abrir mão dos seus sonhos e nem nunca mais ter desejo. É aí que começa a história de ficar doente, tá? Caro é você não ter tempo para você. Até quando? Para você e para sua família, sabe? É viver emocionalmente abalada, se sentir perdida, se sentir sozinha e se sentir confusa. Todos esses módulos da mentoria, tá? Eles poderiam, e mais encontro ao vivo, e mais os bônus especiais que eu preparei para vocês, eles poderiam custar tranquilamente, tá? E eu tô falando isso baseada em fato, tá? Tranquilamente R$ 3.500, tá? Mas para você não abrir mão de aprender de vez a transformar a sua vida, ainda no primeiro semestre desse ano, eu trouxe uma oferta imbatível. E eu vou dizer uma coisa, essa oferta, eu vou repetir isso algumas vezes, porque eu acho importante a gente destacar para que ninguém perca a oportunidade, caso tenha uma parte sua aí que entendeu, tipo, falou, pô, é isso aí, é esse caminho que eu devo seguir. Quando eu falo que uma oportunidade é única, ela é única, tá? A última vez que eu abri, que eu fiz esse processo, a gente encerrou as vagas alguns minutos depois que elas foram abertas, tá? Então, o que você vai ter, tá? Hoje você compra a mentoria, que vai ficar disponível por 1 ano na plataforma Wave Class, com todos os módulos, com os encontros mensais ao vivo dentro da comunidade e os bônus especiais que eu preparei por você, por apenas 12 parcelas de R$ 119,49. E se você preferir, você pode pagar, pode pagar à vista, né, o valor de R$ 1.197, tá? Se você parar para pensar, tá? Isso custa menos do que ir na pizzaria uma vez por mês com a família, né? Ou uma vez na semana. A gente fazer uma economia. Na verdade, gente, faz uma conta rápida, né? Quanto é que eu sei quanto é que eu investi ao longo de anos para encontrar respostas, né? Se a gente fizer uma terapia, que eu fiz ao longo de muitos anos da minha vida, tem pessoas que fazem 10 anos aí, não estou dizendo que é ruim, terapia é bom, mas é uma investida que você leva muito tempo para chegar em grandes resultados, né, em virar grandes chaves. Isso vai potencializar e vai te fazer economizar tempo e dinheiro, né? Se você parar para pensar um valor base aí,
R$ 150 por consulta, isso se você achar uma terapeuta que cobra isso, porque normalmente uma terapeuta boa cobra mais a hora. Se for uma vez por mês, que normalmente a gente vai uma vez por semana, são R$ 150 por mês. Calcula isso em 10 anos, tá? O que você está esperando, tá? Clica agora no link abaixo para garantir a sua vaga, senão você vai ficar para trás, tá? E eu não quero que você fique para trás. Você também não vai querer ficar, vai? Então, olha só. Aproveita a oportunidade, que isso vai ser único, essa turma é única, não vou abrir outra turma, não tenho previsão para abrir outra turma, tá? Tão cedo, porque a minha ideia aqui é realmente fazer uma entrega muito especial e me dedicar a essas mulheres que estão decididas a caminhar nessa jornada de se tornar uma mulher maravilhosa. Eu tô te dando um desconto aí de mais de R$ 1.200, não dá para perder, né? Esse encontro, ele vai ser só... o desconto vai ser só nas primeiras inscrições, então aproveita, tá? Se você estiver insegura e não tomou a decisão, né? Eu quero te dar a oportunidade de você experimentar o conteúdo que eu tenho a oferecer durante 7 dias, né? Se você não gostar e quiser se você não gostar e não quiser permanecer no curso, é só pedir o reembolso, tá? Sem problemas. Cara, é a tua oportunidade, tá? É isso que eu posso dizer para você. Que você tem a perder? Nada. Você só tem a ganhar. Eu quero ver o seu nome na lista das minhas alunas, tá? Eu quero ver o seu depoimento, da sua virada de chave e o seu exemplo, a sua inspiração para outras mulheres, para que a gente possa começar a ganhar cada vez mais espaço para que as mulheres sejam mais saudáveis e construam uma vida mais saudável para si. Clica no link que está aqui embaixo e aqui no chat, garante agora a sua inscrição, o pagamento é na Hotmart, uma plataforma super segura. Tem uma surpresa, tá? Tem mais uma surpresa aqui. Para você que já fez análise corporal comigo, que eu sei que tem gente aqui que já fez análise, você vai ter, além desses descontos todos que eu já mostrei aqui, você tem mais um super desconto de 25%. Me chama lá no Telegram, na comunidade, que eu vou te enviar o cupom para que você possa usar na Hotmart. E só um detalhe, esse cupom de desconto, ele é intransferível, é só para você que já fez a análise, tá? Tá vendo como é muito bom ser minha mentorada? A gente vai seguir um caminho aí, vai ser 1 ano de encontros mensais para você realmente, daqui 1 ano, estar com a sua vida realmente transformada. Daqui poucos meses, na verdade, você já vai ter virado muitas chaves, tá? Muitas chaves. Se você tiver alguma pergunta agora, manda que eu respondo, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa eu ver aqui se tem dúvidas. O link já está no chat, né? Segundo a equipe. Equipe, muito obrigada. Nas aulas você não aparecerá na câmera, apenas na análise individual. Só você e a Fernanda. Isso, não, olha só. Tá, deixa eu falar uma coisa. Nas aulas, ao vivo, vai ser na plataforma Zoom. Se você quiser e se sentir à vontade, você pode abrir a câmera, tá? E pode falar. Se você quiser ficar com a câmera fechada e ficar incógnita, a gente vai preservar e vai respeitar a sua intimidade, né, e a sua identidade. Ninguém vai te ver se você não quiser. Agora, durante o processo da análise, tá? Naquele momento que vai ser feita a sua análise, esse encontro é 1 a 1, é eu e você e só. Você vai receber, inclusive, instruções para estar sozinha no ambiente, sozinha, e eu também vou estar sozinha aqui. O ambiente, ele é seguro e fechado para a gente olhar para quem importa. Vai ser aula ao vivo? Sim, as aulas vai ter o primeiro módulo e o segundo módulo são aulas gravadas na plataforma. O terceiro módulo é a análise corporal, tá? Que é gravada a preparação e depois a análise comigo individual. E depois a gente vai ter os encontros ao vivo, que vão acontecer ao vivo. Caso, Fernanda, naquele dia à noite eu não posso participar ao vivo. Ao vivo é muito mais gostoso, né, gente? Porque tem a troca de energia, você pode interagir, pode fazer pergunta, mas não conseguir participar naquele dia. Não tem problema. Você vai depois, 48 horas depois que acontece o encontro ao vivo, ele sobe para a plataforma e fica disponível para você para que você assista depois, tá? Tá, já respondi a pergunta então que entrou aqui. Quando vai ser a próxima turma? Não tenho previsão de próxima turma, como eu já disse antes. A ideia aqui é eu me dedicar exclusivamente a essas mulheres
né? Porque eu quero fazer uma entrega única. Essa é a minha ideia. Eu quero pegar na sua mão, curar essa menina e trazer saúde, resgatar sonho, resgatar desejo, para que você possa se tornar uma mulher saudável, uma mulher maravilhosa, que constrói a sua vida e se torna realmente protagonista disso, tá? Aqui, ó, cansada dessa fantasia de Mulher Maravilha. Eu quero ser uma mulher maravilhosa. Ótimo! Então faz a sua inscrição agora, não perde tempo. Bom, gente, se você tiver mais alguma dúvida, eu tenho dúvida em relação à mentoria, forma de pagamento, faz contato, a gente tem o nosso suporte no grupo do WhatsApp que você está participando, que você está lá, é só fazer contato com um dos administradores do suporte, tá? Do grupo, perdão, e todas as suas dúvidas serão sanadas, para que você realmente possa aproveitar essa oportunidade e possa definitivamente tomar a decisão de finalmente investir e colocar tempo e foco na pessoa mais importante da sua vida, você. Essa é a hora, gatona. Espero vocês lá, né? Foi muito bom estar com vocês aqui, muito bom mesmo. Eu estou muito feliz e eu espero te ver no nosso primeiro encontro ao vivo. Beijo em vocês, boa noite, fiquem com Deus e que vocês tenham uma vida incrível.